Já reparou que tem coisa na vida que a gente faz que não faz o menor sentido? Olha só, todos os anos você se junta com a sua família pra pegar uma árvore de plástico que tá em cima do guarda-roupa pra enfeitar ela com bola, luzinha pisca-pisca, colocar uma estrela na ponta. E agora me diz a verdade, você já reparou que isso não faz o menor sentido? E pior, você nunca se perguntou o motivo de você fazer isso? A árvore de Natal é uma das tradições mais famosas da história da humanidade. Ela é conhecida em quase todos os países do mundo. E hoje eu quero contar pra você por que você monta ela todo fim de ano. Vem com a gente! E antes da gente ver mais a fundo isso, eu queria só te avisar um negócio, meu querido. A nossa livraria estendeu a promoção! Meu Deus do céu! Vai até dia 6 de janeiro para você comprar os seus livros, aprender mais sobre a Igreja Católica, sobre a fé, ser um católico bem informado, aqueles que param e falam assim... Tá errado? É assim que funciona? É assado? Porque você vai instruir as pessoas que você ama. Um católico que estuda tem a missão de transmitir a verdade. E a gente só consegue a verdade se a gente colocar ela dentro da nossa cabeça. Então, meu querido, vai lá, livrariasantacarona.com.br, aproveite as promoções. Eu prometo que a entrega tá chegando rapidinho. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Existem registros que mais ou menos por volta do ano 300 a.C., os povos da Europa e da Ásia já tinham tradições que associavam as árvores a símbolos divinos. Mas isso é novidade para ninguém, porque mais de 1000 anos antes a Bíblia já tinha associado a árvore como um símbolo de vida. Se liga só, lá em Gênesis 2 está escrito assim: o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E mais pra frente, o livro do Gênesis vai relacionar José com uma árvore frutuosa. Olha só, José é o broto de uma árvore fértil, junto à nascente. Seus ramos crescem acima do muro. E esse José é o José filho de Jacó, não é o São José não confunde, tá? Ou seja, tanto o povo de Israel quanto os pagãos há muito tempo já associavam a árvore a um símbolo de vida ou a um símbolo divino. E se tanta gente assim já associava, era óbvio que outras culturas fossem assimilar essa tradição. E foi assim que aconteceu com os povos germânicos. Esse povo tinha o hábito de venerar bosques, árvores, e entre eles existiam 3 árvores que eram consideradas as mais importantes. A primeira delas se chamava Irminsul e representava um pilar que conectava o céu e a terra, ou o céu e a terra, no caso. A segunda era a árvore sagrada de Uppsala, que ficava na região onde hoje é a Suécia. Ela representava a Yggdrasil, que é uma árvore mitológica que representa a conexão entre os 9 mundos da mitologia nórdica. Resumi bastante aqui, tá? Já a terceira árvore ficava numa cidade chamada Geismar, que ficava perto da cidade de Fritzlar, na Alemanha. Ela era conhecida como o Carvalho de Donar e era dedicada ao filho de Odin, o deus do trovão. E se você gosta de mitologia nórdica ou então de filmes da Marvel, você sabe muito bem que esse carvalho também poderia ser chamado de Carvalho de Thor. Muitos carvalhos naquela região eram considerados sagrados e consagrados a Thor, mas esse de Fritzlar era o mais famoso de todos eles, porque ele era o principal local de veneração do deus Thor entre os germânicos ocidentais. E aí no inverno eles se reuniam em volta do carvalho para cultuar o deus Thor. E esse culto consistia basicamente em sacrifícios humanos, principalmente sacrifícios de crianças. E essa tradição durou muito tempo, até que por volta do século 7 e 8 as coisas mudaram um pouquinho de rumo. No ano de 672, a vários quilômetros de distância dali, nascia no sul da Inglaterra um bebezinho chamado Winfrid. Winfrid era filho de uma família muito rica, até mesmo por causa desse nome, né? Winfrid, vem cá, Winfrid, oh, meu queridinho. Jared, vem comer, Jared. E a contragosto do pai, o Winfrid pediu admissão no mosteiro beneditino. Ao ser aceito no mosteiro, ele estudou teologia e por volta do ano 716 ele foi enviado para Frísia, região ali do norte da Dinamarca, para ajudar na evangelização como missionário. 2 anos depois, Winfrid vai para Roma para se encontrar com o Papa e declarar publicamente a sua submissão verdadeira à Igreja Católica. E é lá que o Papa Gregório II impõe as mãos sobre ele e lhe dá um novo nome. Winfrid agora era conhecido como Bonifácio.
e logo depois já foi enviado para evangelizar na região da Alemanha. 5 anos mais tarde, Bonifácio é feito bispo da região da Germânia, a região onde ficava o Carvalho de Thor. E por muito tempo, o bispo tentou evangelizar aquele povo, só que a fé deles era muito firme. E embora Bonifácio se esforçasse bastante, aquele povo continuava cultuando o deus Thor e continuava fazendo sacrifícios de crianças. E Bonifácio ficou intrigado, buscando uma forma de tentar conquistar a alma daqueles pagãos. E ele percebeu que só restava uma forma para conseguir penetrar o coração daquele povo. Ele entendeu que ele ia ter que enfrentar o deus dos pagãos. Bonifácio deveria enfrentar pessoalmente Thor, o deus do trovão. Logo ele recebeu o apoio de Carlos Martel, que na época governava os francos, que ofereceu para ele o fortificado de Buraburg para servir de base durante sua missão. Buraburg era um castelo pequeno que ficava perto do Carvalho de Thor, e entre eles só tinha um rio que separava. Foi então que Bonifácio partiu em direção a Geismar junto com a sua comitiva e chegou lá próximo do Natal do ano 723, exatamente durante os cultos de sacrifício ao deus Thor. Ele se aproxima da multidão reunida em volta do Carvalho e diante de todos os pagãos, ele levanta o seu báculo e grita com voz forte: eis o Carvalho do Trovão e eis a cruz de Cristo, que romperá o martelo de Thor, o falso deus. Nesse exato momento, tinha um algoz preparado para matar uma criança, e ele praticamente deu de ombros e não deu atenção para o bispo. Levantou o seu martelo e quando foi golpear a criança, Bonifácio estendeu o seu báculo de bispo e segurou o martelo, salvando assim a vida da criança. Caralho, o maluco é brabo. Todo mundo ficou assustado com aquilo. E aí ele grita novamente um dos discursos que eu acho mais poderosos da história da Igreja Católica. Vai ser macho assim lá longe. Ele diz o seguinte: escutai, filhos do bosque, não jorrará sangue esta noite, porque esta é a noite em que nasceu o Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin, o sábio, mais gentil que Freya, o bom. Desde a vinda dele, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem invocastes em vão, é a morte. No profundo das sombras de Niflheim, ele se perdeu para sempre. A partir de agora, vós começareis a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá a vossa terra. Em nome de Deus, eu a destruirei. Que macho! Nesse momento, Bonifácio pega o machado que estava perto dele e parte em direção ao Carvalho. O povo atônito esperava Thor enviar seus raios em direção ao bispo. Uma forte rajada de vento começou na cidade naquele exato momento. Os pagãos, diante da tempestade, já tinham por certo que iam ver com os próprios olhos a fúria do deus do trovão. Bonifácio golpeou o Carvalho com toda a força que possuía, no meio de uma ventania que parecia que ia derrubar todo mundo que estava assistindo. Seria talvez o pequeno bispo audacioso demais? Thor iria reagir poderosamente diante de um sacrilégio tão grande. Bonifácio golpeava Thor impiedosamente até que então a árvore começou a ceder. O povo boquiaberto não podia acreditar no que estava acontecendo diante dos próprios olhos. O Carvalho de Donar despencava diante deles. Seus galhos, seu tronco e até as suas raízes tombavam em direção ao chão. O bispo venceu. Thor não conseguiu evitar o seu fim. O deus do trovão estava derrotado junto com a árvore que carregava o seu nome. E como nenhum raio havia caído na cabeça do bispo, o povo se rendeu a Cristo, o Deus verdadeiro, que venceu Thor, que é mais justo que Baldur, que é maior que Odin e é mais gentil que Freya. Os pagãos foram batizados e nascia ali a primeira diocese fora das fronteiras do antigo Império Romano. Próximo deles tinha um pequeno pinheiro. Bonifácio se aproximou da arvorezinha e falou para o povo: esta arvorezinha, este pequeno filho do bosque, será nesta noite a vossa árvore santa. Esta é a madeira da paz. É o sinal de uma vida sem fim, porque as suas folhas são sempre verdes. Olhai a sua ponta voltada ao céu. Esta será a árvore do menino Jesus. Reuni-vos em torno dela, não mais no bosque selvagem, mas dentro dos vossos lares. Ali haverá abrigo e não ações sangrentas. Ali haverá presentes amorosos e gestos de bondade. Naquele momento, a árvore do sacrifício abandonaria a morte e daria lugar
simbolizaram a árvore da vida. O pequeno pinheiro entraria na casa daqueles novos cristãos para lembrá-los do Cristo que venceu a morte. E ela continua lá, tendo seu destaque no fim do ano, continua sendo enfeitada igual o povo fazia. Mas assim como os obeliscos pagãos de Roma têm uma cruz sobre eles como sinal da vitória de Cristo, os pinheiros dentro das nossas casas têm uma estrela em cima, símbolo da natividade do mesmo Cristo que venceu o Deus do trovão. Nascia ali a árvore de Natal. Com a madeira do carvalho, São Bonifácio construiu uma capela em Fritzlar dedicada a São Pedro. E anos mais tarde, no fundo da igreja, foi construído um mosteiro. Em 1671, a princesa Charlotte Elizabeth da Baviera, esposa do Duque de Orleans, inseriu na França a tradição da árvore de Natal. Durante o reinado de Jorge III, a tradição chegou na Inglaterra, posteriormente foi para a América do Norte e assim depois se espalhou para todos os 4 cantos do mundo. Atualmente, essa tradição é comum em católicos romanos, ortodoxos e protestantes. E nós, católicos, costumamos montar a árvore de Natal no início do Advento e desmontar elas na festa da Epifania, dia 6 de janeiro. Mas tem uma coisa: não deixa os católicos de hoje em dia saberem disso não, porque se com o Halloween, que nem é uma festa pagã, eles já estão falando que é do capeta, imagina só quando eles descobrirem da onde que vem a árvore de Natal. Então guarda segredo, não deixa ninguém saber hoje não, viu? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero que depois dele você tenha aquele prazer interno de colocar a estrela em cima da árvore, mostrando que Jesus Cristo venceu o Deus do trovão. Chupa, Thor! Um Feliz Natal pra você, pra sua família, todo mundo que vai se reunir pra comer aquele peru gigante, aqueles arroz com uva passa que sua tia-avó gosta de fazer, eu sei. Então lembre-se, Jesus veio no meio de nós. Ele esteve e está no meio de nós. E essa é a maior felicidade de um cristão, saber que Deus nos visitou. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve nesse canal, clica no joinha e a gente se encontra ao longo de 2022 inteira, porque, meu querido, o bicho vai pegar no canal mais pereretumbal da Igreja Católica. Um beijo no coração e tchau. Então é Natal, e o que você fez?